Talk apresenta série especial A Missão de Eärendil, episódio 3. Uma noite estrelada cobria as terras de Aman, enquanto o mundo dormia. Um silêncio solene envolvia o círculo do julgamento, o lugar onde os poderes de Arda se reuniam. Ele ficava em meio a verdejantes campinas e não tinha teto ou paredes. Era formado por um grande e redondo chão de pedras brancas, com altas e alvas colunas intercaladas ao redor. Entre elas estavam imponentes tronos brancos, acima de alguns degraus. Uma beleza verde florida crescia ao redor do círculo e se enrolava nas colunas e tronos em forma de trepadeiras e eira, que brilhavam orvalhadas sob as estrelas. No entanto, os tronos não estavam vazios. Os 7 senhores e as 7 senhoras do oeste, conhecidos como os Valar, ou os mais poderosos dos Ainur, os espíritos superiores criados por Eru e Ilúvatar, estavam sentados, cada um em seu trono, e esperavam, sem pressa, aquele que os convocara para aquela reunião tomar a palavra. De todos os Valar, o maior entre eles é Manwë, pois entende com mais clareza os propósitos de Eru e Ilúvatar e seu pensamento. Ele é senhor dos ventos e das nuvens, das regiões do ar e das brisas na relva, e a todas as aves velozes, fortes de asa, ele ama, e elas vêm e vão a seu pedido. Com ele, em sua alta morada, no topo da montanha de Taniquetil, habita a maior entre as Valier, Varda, senhora das estrelas, pois o céu e suas luzes brilhantes são sua criação, e a ela servem com sua luz. Ulmo é senhor das águas, e nos mares profundos está sua habitação, mas se move como quer em todos os mares e rios sobre a terra, vindo apenas por convocação ou necessidade a Aman, as terras imortais. Aule é senhor sobre todas as substâncias das quais Arda é feita. Ele é um ferreiro e um mestre de todos os ofícios e se deleita com as obras de engenho, tanto as simples quanto as grandiosas. Muito ele ensinou aos elfos, e entre estes estava Fëanor, que criou as 3 Silmarils e se rebelou contra os Valar. A esposa de Aule é Yavanna, a provedora de frutos, criadora de tudo aquilo que cresce e alimenta a terra, e das 2 árvores que iluminavam Aman e agora estão apagadas por conta do mal de Morgoth e Ungoliant. A grande aranha, que bebeu toda a luz das árvores para si, deixando as terras imortais na escuridão por um longo tempo. Namo, que habita em Mandos, é guardião das casas dos mortos. Ele conhece todas as coisas que hão de ser, salvo apenas aquelas que ainda cabem à liberdade de Eru e Ilúvatar. Ele convoca e julga os espíritos em nome dos Valar. Sua esposa é Vaire, a Tecelã. Em suas tapeçarias, ela tece todas as coisas que já existiram no tempo, e os salões de Mandos, que sempre se alargam conforme as eras passam, estão revestidos delas. Irmo é o mestre de visões e sonhos. Em Lórien estão seus jardins na terra dos Valar. Com ele habita sua esposa, Este, a gentil, que cura as feridas e o cansaço. O descanso é o seu dom. Mais poderosa que Este é Niena. Ela vive só. É experimentada na dor e pranteia a cada ferida que Arda sofreu na maculação causada por Melkor. Ela não chora por si mesma, e aqueles que lhe dão ouvido aprendem piedade e constância na esperança. Seus salões estão sobre as fronteiras do mundo, e ela raramente vem à cidade de Valimar, onde tudo é alegre. Vai antes aos salões de Mandos, que são perto de sua morada, e todos aqueles que esperam em Mandos gritam a ela, pois traz força ao espírito e faz da tristeza sabedoria.
O maior em força e feitos é Tulkas, o valente. Deleita-se na luta corpo a corpo e nos desafios de força. E não cavalga montaria alguma, pois consegue correr mais que todas as coisas que têm pés e é incansável. Seu cabelo e barba são dourados e suas carnes coradas. Suas armas são suas mãos. Dá pouco ouvido ao passado ou ao futuro, e não é de valia alguma como conselheiro, mas é um amigo firme. Sua esposa é Nessa, e ela é esguia e de pés ligeiros. Aos cervos ela ama, e esses estão em seu séquito sempre que vai à mata, mas consegue ultrapassá-los veloz como uma flecha, com o vento em seu cabelo. No dançar se deleita, e dança em Valimar sobre gramados de um verde que nunca se esvai. Orome é um senhor poderoso, terrível quando em fúria. Ele é um caçador de monstros e de feras cruéis, crias de Morgoth. Cavalos e mastins são seu deleite, e a todas as árvores ama. Por isso chamam de Senhor das Florestas. Nahar é o nome de seu cavalo, branco ao sol, prateado luzente à noite. Valaroma é o nome de sua grande trompa, cujo som é estrondoso como relâmpago fendendo o céu. Sua esposa é Vana, a sempre jovem. Todas as flores brotam quando ela passa e se abrem se elas vê, e todas as aves cantam a sua vinda. Melkor também é um dos grandes, mas ele não é mais contado entre os Valar, e seu nome e lembrança são como uma ferida que pouco cicatrizou e na qual se evita tocar. O silêncio foi cortado por Ulmo, falando de seu assento no círculo, com sua voz profunda, como o mar de Belegaer. Ouço o clamor e a aflição daqueles que vivem no outro lado do grande mar, e a compaixão e o pesar por eles me toma, pois são amados, e sua força, mesmo que grande, não é suficiente para vencer o mal de Melkor. Sua malícia se alarga do norte em direção ao sul, e meu poder no Sirion se enfraquece a cada dia. Não posso contê-lo sozinho por muito mais tempo. Eis que vos chamo a perdoar os Noldor que se rebelaram e resgatá-los do poder dominador de Morgoth. Vinde reconquistar as Silmarils, nas quais ainda residem a luz das árvores de Valinor, e derrubemos de uma vez por todas aquele que era nosso irmão, mas escolheu ser nosso inimigo, Melkor. Os sofrimentos de elfos, homens e anãos também estão diante de mim, Ulmo. Falou calmamente Namo. Digo-te que o tempo da derrota de Morgoth se aproxima, mas ainda não é chegado. A liberdade com a qual Eru presenteou os seres pensantes de Arda tem suas próprias leis, e não podemos intervir agora sem despedaçá-la. A mesma visão de Namo está sobre mim, concordou Manwë. O fim deste caminho ainda está vendado por Eru, e vemos até onde sua mão nos permitiu alcançar. Mas tu mesmo, Ulmo, não somente vês e ouves de tuas águas, mas foste usado para restaurar a esperança àqueles que sofrem nas mãos de Morgoth. O menino chegou às costas do mar, e já ouve tua voz sobre as ondas. Mas será dele a decisão de te seguir ou ficar, quando sua hora chegar, e não podes interferir. Vós vedes do alto da montanha e das profundezas ecoantes dos grandes salões. Eu ouço as súplicas desesperadas em meus ouvidos, e vejo o sangue se misturar à correnteza de meus rios. Difícil é para mim esperar sem agir, quando estou tão perto dos que jazem sobre a sombra. Teu agir e tua espera estão sob os desígnios de Eru, pois é ele que os coloca em ti, assim como colocou a primeira canção, quando tudo ainda era vazio. Respondeu Manwë. Mas vejo que ainda terás um grande papel nessa história, e tu saberás o que fazer quando a hora chegar. Do mesmo modo, sei que a derrota de Morgoth, dessa vez, não deverá vir de nossas mãos, mas ele será derrotado por aqueles que ele pensa ter vencido.
O futuro da Terra-média repousa agora nas escolhas de um homem e de uma mulher. Eles serão os que desencadearão a tempestade sobre Angband e seu senhor, ou trarão a ruína sobre o restante de seu povo, dando a vitória a Melkor. Os senhores e senhoras do Oeste concordaram com as palavras de Manwë, e mesmo Ulmo, senhor das águas, com pesar pelos sofrimentos e perdas que os filhos de Ilúvatar ainda teriam de passar, aceitou as palavras do conselho e voltou para as profundezas do grande mar, esperando que sua voz em meio às ondas não fosse esquecida e rejeitada por aqueles que habitavam as costas da Terra-média. Restos das grandes pedras que um dia formaram a ponte que dava acesso à antiga fortaleza élfica de Nargothrond jaziam meio afundadas no rio Ringwell, cobertas de vegetação, enquanto a correnteza calma fluía entre elas. 3 elfos e um homem espiavam o lugar escondidos em uma das encostas no lado sul, às bordas da floresta de Taurenfarad, Floresta dos Caçadores na língua comum. Mais adiante, depois do rio, se erguiam as bordas do extenso paredão de Andram, e tudo parecia abandonado e esquecido há muito tempo. «Vês algum sinal de Orc-Falatar?» perguntou Eärendil, que não era mais um menino, mas um belo e vigoroso jovem de 25 anos. «Nada além de animais e pássaros se move pelas milhas que meus olhos alcançam, Eärendil», respondeu Falatar, um elfo de cabelos negros entrançados que estava num ponto mais alto que os outros. Parece que Eärendil estava certo em suas deduções e os orques realmente abandonaram a fortaleza. Falou o elfo ao lado de Eärendil. Este tinha os cabelos castanhos, lisos e presos na metade superior da cabeça. Tinha uma flecha pronta em seu arco, mas a corda não estava esticada. «Ainda é cedo para afirmares isso, Erelond», disse o elfo do outro lado de Eärendil. Este tinha o cabelo cacheado e escuro, cortado logo abaixo do pescoço, e usava uma tira simples na linha da testa. «Aerandir tem razão. Precisamos descer com cautela e silenciosos», concordou Falatar. «Aqui no ermo temos a luz do dia a nosso favor, mas dentro da fortaleza reina a escuridão, e não sabemos o que podemos encontrar em seus túneis profundos. Então não percamos mais tempo», interpôs Eärendil ansioso. «Sugiro descermos até as margens do rio neste lado. Assim, se nossos inimigos forem avistados, poderemos nos esconder entre as pedras da ponte». Como Eärendil sugeriu, assim eles fizeram, mas nenhum inimigo foi visto ou ouvido enquanto desciam até o rio, contornavam as margens e subiam a encosta novamente até a entrada da fortaleza. Ao passarem pelo alto portal semi-destruído, olharam com assombro o grande salão de entrada, que mesmo em completa desolação ainda mantinha a lembrança da grandiosidade da fortaleza que Finrod Felagund havia construído para si e seu povo. «Ainda te lembras do lugar onde Mestre Celebrimbor disse estarem as antigas placas de aço das montanhas?» perguntou Erelond, com a espada em punho, olhando com cautela ao redor. «Lembro como se estivesse gravado em pedra», respondeu Eärendil, andando confiante. «Os desenhos da fortaleza feitos pelo mestre ainda estão bem frescos em minha mente, mas confesso que nada do que vi naqueles pergaminhos faz jus a este lugar. A riqueza dos detalhes nas colunas e nas abóbadas do teto ainda estavam inteiras em várias partes, e os materiais nobres com os quais o piso, degraus e paredes haviam sido feitos ainda brilhavam tenuamente na escuridão, mesmo soterrados pelo pó e a destruição feita pelos orques. «Venham, é por aqui», anunciou Eärendil, seguindo para um túnel mais ao fundo. Antes de entrarem, eles aproveitaram a luz que vinha do portal
e foram em busca de algumas lamparinas élficas. Se não as encontrassem, teriam que improvisar com tochas. Mas a sorte parecia estar ao lado deles, e pouco tempo depois, eles encontraram 2 lamparinas ainda bem abastecidas. Então acenderam-nas e entraram na escuridão de Nargothrond. As escadarias, salões e túneis não pareciam ter fim, e vez ou outra eles tiveram de mudar sua rota, pois o caminho ou estava destruído ou obstruído por destroços. No entanto, Eärendil havia gravado com precisão os desenhos feitos por mestre Celebrimbor, e logo eles encontraram outra forma de chegar ao lugar por eles almejado. Depois de descerem uma longa escadaria em curva, eles encontraram seu alvo, a antiga armaria. Mas nenhuma armadura, espada, lança ou escudo estava lá. Todo e qualquer objeto feito com materiais que pudessem ser derretidos, batidos e reutilizados foram saqueados pelos orques. Eärendil foi até um canto do lugar e, com a ajuda de Falatar, Erelond e Aerandir, tirou os entulhos que se acumulavam na parede até somente sobrar a pedra lisa, intercalada com desenhos élficos em relevo. Se mestre Celebrimbor estiver certo, o compartimento secreto está do outro lado dessa parede, disse Eärendil, tocando os desenhos com as pontas dos dedos. E o mecanismo de abertura está em algum lugar dessas gravuras. Ele continuou empurrando as partes em relevo, quando de repente ouviram um clique e a pedra começou a se mover. Logo um portal foi revelado e do outro lado havia uma pequena câmara, onde estavam guardadas joias, placas de metal reforçado e outros pequenos tesouros. Por mais belo que seja esse tesouro, somente levaremos as placas, anunciou Falatar, começando a separar as placas. Não podemos nos sobrecarregar com peso desnecessário. Uma pena, se posso dizer, ponderou Aerandir. Os artífices de Nargothrond criaram grande beleza aqui. Não deixeis que vosso coração seja tentado, amigos, recomendou Erelond. Vamos nos focar no propósito de nossa missão. Me passe a minha parcela de placas, Falatar. Precisamos nos apressar e estar longe daqui antes que anoiteça. A conversa entre eles cessou, e todos se concentraram em distribuir as placas entre si, guardando-as em bolsas que eles levariam às costas. Falatar, Erelond e Aerandir já tinham suas bolsas prontas e saíam da câmara, enquanto Eärendil terminava de amarrar e fechar a sua. Ele tinha começado a sair, quando um brilho azul no chão chamou a sua atenção. Ao se abaixar e espalhar as gemas variadas, ele encontrou um belo broche de topázio, lapidado com tal destreza que os tons de azul se alternavam conforme ele movia a peça. Eärendil sorriu para si mesmo e, tomando o broche, o colocou no bolso interno do colete, saindo da câmara e indo ao encontro de seus amigos. Com o peso extra e todos os caminhos sendo subidas agora, eles demoraram um pouco mais para chegarem ao salão de entrada, e quando passaram o alto portal, encontrando o rio e os penhascos à frente, a tarde já avançava. Para seu desconforto, viram uma parede de nuvens cinzentas se aproximando no norte, indicando que, mesmo ainda sendo dia, eles logo perderiam o sol, o que facilitaria algum encontro com orques patrulheiros. Por conta disso, eles se apressaram ao máximo que conseguiram com seu peso, esquecendo brevemente a cautela, em detrimento de ganhar mais tempo. Escalaram o penhasco sem descer para o rio, o que os fez chegarem aos cavalos, que estavam mais abaixo na floresta, 2 horas antes do previsto, aliviando parcialmente seus corações. 1 hora mais tarde, eles saíram da região da floresta de Tauren Farod, contornando a região de colinas mais perto do rio Ringwell,
onde o caminho permitia aos cavalos ganharem velocidade. As nuvens agora estavam sobre eles, e o dia se tornou cinzento. No outro lado do rio, eles viam os trovões e a chuva que descia num enorme e largo borrão. O primeiro a perceber o perigo foi Faladar, que fez o grupo parar e indicou que ficassem atrás de um bloco de pedras, enquanto ele descia do cavalo e subia o amontoado de rochas para espionar a região. Quando voltou, não tinha boas notícias. Vi um grupo de orques montados em wargs mais adiante. Contei pelo menos 10 deles. Devem ter aproveitado a falta da sol para fazerem sua patrulha. Ainda não nos farejaram, mas o farão assim que nos aproximarmos. E não temos como desviar. Precisamos passar por eles se quisermos chegar à costa. O que faremos? Perguntou Ereland, alarmado. Precisamos de uma distração, disse Eärendil, tirando sua bolsa das costas e entregando-a a Faladar. Repartam o peso da minha parte de placas entre vocês. Eu farei os orques me perseguirem. Assim podereis passar sem que eles vos vejam. Estás louco? Exclamou Eärendil. E se eles te capturarem? Estas placas não valem o sacrifício de tua vida, Eärendil. Guarda-a para quando algo realmente valer esse risco. Agradeço teu cuidado, Eärendil, mas te garanto que não arriscarei mais do que o necessário. De igual modo, precisamos passar por ele se quisermos chegar em casa, e não podemos esperar aqui no ermo até sermos pegos. Confie em mim, sei o que faço. Sem esperar as objeções e conselhos de seus amigos, Eärendil instou seu cavalo, que logo disparou em velocidade na direção do grupo de orques. Como ele esperava, os orques o cheiraram antes mesmo que os alcançasse. Mas antes que qualquer ataque fosse feito ou flecha pudesse ser disparada, ele passou como um borrão por eles, com seu cavalo correndo como se o vento levasse em suas asas. Os orques, surpresos e irados com a insolência daquele inimigo insignificante que ousava os desafiar, incitaram os wargs e começaram a persegui-lo. Wargs eram rápidos, e logo 10 lobos enormes estavam no encalço de Eärendil, que instava gentilmente seu cavalo, desviando-o para o campo aberto, enquanto o vento da chuva que se aproximava ficava mais forte. Mais um relâmpago iluminou o céu, e um dos wargs saltou sobre Eärendil, mas o jovem, usando os pés, desviou bruscamente seu cavalo, muito bem treinado, e o warg tombou, derrubando e caindo sobre o orc que o montava. Eärendil riu divertido e, olhando para frente, forçou seu cavalo a diminuir um pouco o ritmo para permitir que os wargs chegassem mais perto. Os orcs, imaginando que as forças do cavalo estavam no fim, instigaram mais os wargs, celebrando sua vitória. Mas quando eles pensavam ter alcançado sua presa, Eärendil deu um comando ao seu cavalo e ele disparou, numa velocidade maior que a anterior. Os wargs enfurecidos instaram suas montarias em perseguição e só perceberam seu erro tarde demais. Com um enorme salto, Eärendil passou uma larga fenda, onde muito abaixo, num fundo rochoso, um riacho corria para o rio Ringlor. O cavalo aterrissou com tranquilidade do outro lado, continuando sua corrida, enquanto os wargs, vendo que não teriam impulso suficiente para atravessar, pararam, derrapando na margem oposta. Alguns dos orcs, pegos de surpresa, não conseguiram se segurar a tempo e caíram no precipício. Eärendil virou a cabeça e soltou gritos divertidos enquanto se afastava, deixando para trás os orcs, que gritavam irados, com os punhos erguidos. A noite já havia chegado e a chuva começava lentamente quando Eärendil alcançou seus 3 amigos. Eles tinham parado debaixo de uma larga pedra em meio às colinas rochosas. Esta fazia teto contra a chuva e o vento,
e ainda os mantinha escondidos de seus inimigos. Eles a encontraram no caminho de ida e combinaram de antemão que passariam a noite ali, na estrada de volta para a costa. Eärendil trouxe seu cavalo para a proteção do teto de pedra, deixando-o junto aos outros, e sentou-se perto da fogueira. Erelan cortava algumas ervas, enquanto um aroma gostoso de ensopado vinha de um pequeno caldeirão sob o fogo. "É bom ver-te inteiro, amigo", brincou Falatar quando Eärendil chegou. "Por um momento pensei que teríamos que largar tudo para te resgatar daqueles orques. Mas confesso que não me lembrei da fenda. Tua memória te salvou e a nós. Mas isso não te fará ganhar mais ensopado do que nós. Me recuso a entregar minhas batatas." Zombou Eärendil e todos riram. "Eu disse para confiarem em mim, seus tolos. O medo foi escolha vossa." Zombou Eärendil de volta, e Falatar o socou levemente no peito, fazendo-o cair, atraindo mais risadas de todos. A chuva começou a descer com força, transformando as bordas do teto de pedra numa larga cachoeira. Mesmo assim, o jantar foi acolhedor e animado, com as conversas e brincadeiras próprias dos jovens que acabaram de viver uma grande aventura. Mais tarde, a chuva diminuiu, se transformando numa canção de ninar para o grupo adormecido. Somente Eärendil estava acordado, observando com satisfação o belo broche de topázio, sorrindo para si mesmo, enquanto seus pensamentos o levavam de volta para os portos do Sirion. Elwing estava sentada no cais de pedra e com alegria alimentava um grupo de aves marinhas. Elas abocanhavam a comida de suas mãos e a jovem, com 25 anos agora, falava com elas como se as entendesse. Elas respondiam em sua língua de pássaro e Elwing ria, animada como a criança que um dia foi. Perto dela, o jovem rei Gil-galad ia e vinha, levando provisões para um belo e reforçado barco élfico de médio porte. "Gostaria de ter tua facilidade de entender as aves. Me ajudaria muito em minha viagem", brincou Gil-galad, quando voltou para buscar mais um saco de grãos. "Achas que o plano de Mestre Círdan de buscarmos um novo lugar de moradia mais a leste é o melhor para nós? É que gosto de viver aqui, e o senhor de Angband parece ter esquecido do povo dos portos", comentou Elwing, sem parar de alimentar as aves. "Morgoth nunca se esquece, Elwing", advertiu Gil-galad, sentando-se sobre uma pilha de sacos de grãos. "É ilusão acharmos que estamos a salvo dele aqui. Mestre Círdan tem razão. Muitos de nosso povo já se mudaram para o outro lado das montanhas da Eredluin. E acredite, Elwing, ter uma cordilheira de montanhas entre nós e o Mal de Angband é uma vantagem que não podemos recusar. Se tudo der certo, encontrarei um bom lugar para habitarmos, com uma distância maior dos olhos de Morgoth." Elwing assentiu, com uma sombra de tristeza. Pesava-lhe pensar em ter de deixar no futuro as belas praias dos portos do Sirion. "Quando achas que conseguirás partir?" perguntou ela. "Creio que mais 4 ou 5 dias. Será minha primeira viagem sem a supervisão do mestre, mas ele crê que estou pronto, e no que depender de mim, não o irei decepcionar." Uma agitação na praça chamou a atenção do jovem rei, e ao olhar naquela direção, ele sorriu. "Parece que o filho de Tuor e seus amigos conseguiram regressar em vitória de sua jornada até Nargothrond, afinal." Ao ouvir aquelas palavras, Elwing levantou-se de súbito e com repentina alegria correu na direção da praça, deixando as aves comendo o restante da comida do cesto. Gil-galad sorriu para si mesmo e, pegando mais um saco de grãos, refez seu caminho para o barco. "Finalmente regressastes!" exclamou Celebrimbor aliviado, indo de encontro aos 4 jovens que desciam de seus cavalos no centro da praça. "Se soubesse que tu irias te aventurar em tal loucura,
Nunca teria te mostrado os pergaminhos de Nargothrond, Eärendil, falou Celebrimbor, e abraçou o jovem com força. Então virou-se para seu ajudante. Avise tu, Uriidril, que seu filho retornou, inteiro e pronto, para um bom castigo por ter saído em sua demanda sem autorização minha ou de seu pai. Meu coração não pesa tanto com minha indisciplina, mestre, pois sei que pelo menos tua ira aplacarei com o tesouro que trouxemos conosco. Falou Eärendil, indo até as bolsas e mostrando seu conteúdo a Celebrimbor, que ficou encantado ao ver seu antigo material recuperado. Deveras, meu coração se alegra com tua conquista, meu jovem, mas não creio que teus pais fiquem comovidos da mesma maneira. Advertiu Celebrimbor divertido, então avistou Elwyn correndo na direção deles, com um semblante enraivecido em seu belo rosto. Ou quem sabe, teus pais sejam teu menor problema. Seja gentil, ela estava tão preocupada quanto eu. Celebrimbor terminou num sussurro para Eärendil, então voltou sua atenção para os 3 elfos, que abriam as bolsas com as placas mais adiante. Elwyn quase saltou nos braços de Eärendil para lhe dar um abraço, mas controlou-se a tempo, parando diante dele, o observando com seu olhar profundo. Eärendil tentou sustentar seu olhar, mas abaixou a cabeça, consciente de seu erro. Se te consola, meu pai provavelmente me fará limpar os estábulos por 1 mês, comentou por fim Eärendil. Pensei que melhores amigos não saíssem no meio da noite para uma demanda arriscada, sem deixar sua amiga a par de seu propósito, fazendo-a saber disso na manhã seguinte por outros. Eärendil abaixou a cabeça novamente, mais uma vez envergonhado. E sim, continuou ela, limpar estábulos fará muito bem à tua consciência. Terminou ela divertida, fazendo Eärendil levantar o olhar com um sorriso tímido. Por fim, não mais se controlando, Elwyn abraçou Eärendil, aliviada e feliz por vê-lo são e salvo de volta. Eärendil a abraçou de volta, erguendo-a e girando-a como sempre faziam. Eles ainda riam, depois de ele a ter colocado de volta no chão, quando avistaram seus pais se aproximando, e pelo semblante desgostoso de seus rostos, Eärendil sabia que a conversa com eles não seria tão fácil quanto a que tivera com Celebrimbor e Elwyn. Limpar os estábulos parecia cada vez mais real e inevitável. A noite chegou aos portos do Sirion. Uma música leve se misturava ao bater das ondas do mar no cais e na praia. Além das conversas e risos dos grupos reunidos, que se espalhavam pelos vários locais abertos da cidade, como sempre acontecia. Elwyn subiu os 5 degraus que levavam à sua casa e de Elmo, mas parou na entrada e contemplou um dos grupos sentados na praça. Lá estavam o rei Gil-galad e Círdan, o armador, Celebrimbor sentado ao lado de Mestre Pangolod, o escriba, e Tuor sentado mais adiante, abraçado a Idril. E na outra ponta do grupo estava Elmo. Eärendil e seus amigos, como previsto, receberam elogios pela façanha em Nargothrond, mas não escaparam do justo castigo por sua desobediência. E depois de se despedirem na praça à tarde, Elwyn não os tinha mais visto. O coração de Elwyn se apertava, pois ela lembrava do assunto que predominou a conversa do grupo na praça, enquanto ela estava sentada lá, ao lado de Elmo. A partida de Gil-galad em busca de novas terras, as futuras mudanças que viriam disso, e a sombra de Morgoth, que mesmo distante, preocupava a todos que estavam ali, inclusive seu bisavô Elmo. Ela não entendia o temor que assombrava o coração,
daqueles que ela via como fortes, corajosos e capazes de resistir ao mal de Angband. Os sofrimentos em Beleriand ela só conhecia das aulas de Mestre Pengalod, pois era muito criança para lembrar. Eärendil lembrava um pouco melhor, pois já tinha 7 anos debaixo do sol quando Gondolin foi destruída e eles tiveram que escapar. Mas Elwyn reconhecia a força do mal e como ela enganou e derrotou elfos maiores e mais poderosos, segundo as histórias. Então, mesmo que seu coração sofresse por deixar as costas de Beleriand, ela partiria com o remanescente de seu povo para o leste da Terra-média, quando a hora chegasse. Elwyn abriu a porta, entrando na casa. Caminhou até seu quarto e, soltando seus longos cabelos negros, fez menção de pegar sua escova para penteá-los antes de dormir. No entanto, viu um brilho azul na penteadeira, e quando pegou o objeto, viu que era um belo broche de topázio. Ela ficou encantada com a beleza da pequena peça e, curiosa, correu até a grande janela aberta que tinha vista para o mar, mas não viu ninguém. Quem quer que tenha colocado o broche em seu quarto, o fez enquanto ela estava na praça e já fora embora. Elwyn olhou mais uma vez para o broche e sorriu para si, adivinhando a identidade do intruso gentil. Ela voltou para o quarto e, colocando o broche sobre a penteadeira, pegou a escova e começou a pentear seu cabelo, sem perceber que Eärendil a observava, de um canto escuro entre 2 telhados, feliz ao ver a reação dela ao receber seu presente. Algumas semanas mais tarde, Elwyn e Eärendil estavam sentados sobre as escuras pedras que margeavam o mar depois da cidade. O dia estava claro e o vento perfeito para velejar, e Eärendil observava o mar com olhos tristes. "Quanto tempo teu pai ainda manterá o castigo de não te deixar velejar?" perguntou Elwyn, entendendo o olhar de seu amigo. "Mais 3 semanas. Respondeu Eärendil desanimado. "Ele disse que limpar estábulos não seria o suficiente para fazer meu coração entender o peso de meus atos. Então, tirar de mim algo que amo por um longo tempo, far-me-á entender o que eles passaram ao não terem notícias minhas e não saber de minha segurança." "E o castigo tem funcionado?" "Para o meu desconsolo, sim." Suspirou Eärendil. "Sei que não velejamos para longe como o rei Gil-galad e mestre Círdan fazem, mas a falta do barco e do mar tem me afligido em grande medida. Entendo melhor a aflição de meus pais para comigo agora." "Bem, eles te proibiram de velejar, não de estar no mar. Que tal mergulharmos um pouco? A água está quase translúcida. Creio que podemos ver os corais lá no fundo com essa luz." Sugeriu Elwyn, tentando animar Eärendil. Ele não precisou ser chamado uma segunda vez. Sua saudade do mar o fez se levantar de um salto, sorrir para Elwyn e pular nas águas profundas no instante seguinte. Elwyn saltou em seguida, e mesmo sendo levemente atrapalhada pelo longo vestido, ela nadou atrás dele para o fundo, e juntos eles admiravam os peixes e corais coloridos, e brincavam entre si, nadando um ao redor do outro, voltando várias vezes à superfície para renovar o estoque de ar nos pulmões. Quando desceram mais uma vez para o fundo, Elwyn tentou tomar a dianteira no nado, como se tivessem apostado quem chegaria ao fundo primeiro, sem dizer isso com palavras.
Eärendil nadou em seu encalço e, quando percebeu que perderia o embate, puxou a ponta do vestido de Elwyn, fazendo-a parar e voltar a subir. Em vez de descer à frente dela, Eärendil a tomou nos braços e a beijou. Elwyn o olhou espantada, mas não o rejeitou. Quando subiram à superfície para buscarem mais ar, Elwyn o questionou. Por que me beijastes, Eärendil? Pensei que fôssemos amigos. E somos. Ele respondeu rapidamente. Não quero deixar de ser teu amigo, mas meu amor tem crescido com os anos, Elwyn. Não posso mais escondê-lo de ti. Tu és para mim mais preciosa que o mar. E se em teu coração houver algum espaço para o amor desse pobre marinheiro habitar, Tu já ocupas quase todos os espaços do meu coração, senhor marinheiro. Interrompeu Elwyn. Por que demorastes tanto para me dizer? Porque é mais fácil ler o mar que os caminhos do coração de uma donzela. Brincou Eärendil, aliviado e feliz. Então, beijou Elwyn de forma apropriada. Naquele entardecer, Elwyn e Eärendil subiram sozinhos até o alto do penhasco que circundava o lado oeste da cidade. Os elfos o usavam para contemplarem o mar quando o desejo pelo oeste os dominava. Lá, de frente um para o outro, mãos entrelaçadas, com a cidade mais abaixo e as águas sem fim como testemunhas, eles se comprometeram em amor, enquanto o sol sumia nas bordas do grande mar.